É hora agora de nós estudarmos a ortografia oficial, certo? Vamos entender a grafia dos vocábulos. Quais tem S, C cedilha, quando o porquê é separado junto com acento, tudo bem? Esse é o estudo agora da ortografia. A palavra ortografia provém do grego ortos, igual reto, direito, mais grafém, escrever, descrever. Damos o nome de ortografia à parte da gramática que trata da maneira de escrever corretamente as palavras. Muito bem, eu já quero começar pelo campeão aí de dúvidas. É o uso do porquê. Porquê junto, separado, com ou sem acento, certo? Entendamos aqui, ó. Porquê separado é usado para perguntar: por que chove? Porquê separado também é usado para substituir pelo qual. Essa é a razão por que chove. Esta é a razão pela qual chove. Então, separado e sem acento, pergunta ou substitui pelo qual. Por que separado e com acento? Ao final da pergunta ou da frase. Chove por quê? Sabe como eu nunca mais esqueci? Aprendi na infância isso daqui, ó. A professora dizia assim, ó. Pensa, a interrogação é um guarda-chuva, certo? Só que o porquê tá tomando chuva na cabeça, né? Porque tá pingando o guarda-chuva. Coloca um chapeuzinho no porquê para protegê-lo mais. Nunca mais esqueci disso. Então tá aí, ó. Porquê separado e com acento ao final da pergunta ou ao final do enunciado, da frase. Porquê junto e sem acento. É aquela conjunção explicativa, equivale a pois. Ó. Quando você puder trocar o porquê por pois é junto e sem acento, a palavra pois. Então, porquê que troca pelo pois é igualzinho, junto e sem acento. É usado para responder ou afirmar. Pois precisamos de chuva. Chove por quê? Porque precisamos de chuva. Pois precisamos de chuva. Ainda teremos o porquê junto e com acento. O porquê junto e com acento é um substantivo. Ele substitui a palavra motivo. Eis o porquê da chuva. Eis o motivo da chuva. Olha o artigo denunciando que ele é um substantivo. Certo? Para ficar mais claro, eu vou usar aqui uma outra referência bibliográfica para a gente acrescentar mais informações. O porquê separado não se escreve só com ponto de interrogação. É a primeira afirmação. Grafa-se porquê separado e sem acento nas perguntas diretas ou indiretas. Isto é, sempre que for possível substituí-lo por qual razão. Ela não disse por que não aceitou a proposta. Olha aqui, ó. Ela não disse por qual razão não aceitou a proposta. Deu para trocar o porquê por qual razão? O porquê também vai ser separado e sem acento. Não é uma pergunta direta, é o que nós chamaríamos de pergunta indireta, e também não é pelo qual, é o por qual razão, certo? O ministro não sabe por que as verbas não chegam aos destinatários. O ministro não sabe por qual razão as verbas não chegam aos destinatários, porque separado e sem acento. Por que tudo termina em pizza? Aí é só uma pergunta, né? Fácil, mas também dá o por qual razão. Por qual razão tudo termina em pizza? Certo? Então use essa história do por qual razão, vai lhe ajudar bastante. Terceira situação. Também se grafa porquê quando o que é pronome relativo e a expressão equivale a pelo, pela, qual. Pelo qual, pela qual. Pelos quais, pelas quais. Só eu sei as esquinas por que passei. Só eu sei as esquinas pelas quais passei. São incríveis as situações por que passamos. São incríveis as situações pelas quais passamos. Vamos agora ao segundo uso do porquê. O porquê separado e com acento. Grafa-se porquê separado e com acento quando a expressão encerra o período. No governo, ninguém sabe por quê. Ele está no governo, ninguém sabe por quê. Tá vendo aqui? Nós não temos a interrogação, o guarda-chuvinha. E mesmo assim, por ser uma frase que tem o porquê no fim do período, separado e com acento. Terceira regrinha,
o porquê junto e sem acento. Nós já vimos aqui que ele equivale a pois, né? Vamos entendê-lo aqui mais explicadinho, ó. Grafa-se porquê junto e sem acento quando se dá explicação ou causa. O ministro deixou o governo, pois não concorda com o aumento da carga tributária. Segunda observação. Note que é possível substituir porquê por pois, visto que, já que, uma vez que, ou ainda por como, desde que se inverta a ordem das orações. Como não concorda com o aumento da carga tributária, o ministro deixou o governo. Beleza. Terceira, situação ainda do mesmo porquê, junto e sem acento. Tome cuidado com frases como: será que alguém de fato acredita que o jogador deixou a seleção porque não recebeu a faixa de capitão? Note que, apesar do ponto de interrogação, grava-se porquê junto e sem acento, já que a oração introdutória por esta conjunção dá a causa, o motivo de o jogador ter deixado a seleção, mais do que o potencial interrogativo da frase. Beleza! Quarto porquê, que é o porquê junto e com acento. É substantivo e equivale a causa, motivo, razão. Não conseguiu entender o porquê da decisão. Lembrando que nesses slides aqui diferentes em formatação que eu utilizei sobre o porquê, eu usei como fonte a Folha de São Paulo, Manual de Redação Publifolha, edição de 2001, páginas 137 e 138. Todos os outros slides foram tirados da minha obra, Gramática, Didática e Interpretação de Textos, Teoria e Exercícios, editor JRG, 16ª edição, versão 2011. Aqui, ó, pode fazer o exercício 104. Vamos à correção. Por que gritamos? Observe, ó, ele é separado e sem acento, porque se trata de uma pergunta. Automaticamente você já elimina a letra B. Então temos ainda 20% de chances, ou 25, né? Ou é A, ou é C, ou é D, ou é E. Por que gritamos? Pois perdemos a calma. O segundo porquê equivale a pois. Pois é junto e sem acento, porque junto e sem acento. O segundo porquê em que ele é junto e sem acento, a letra B já foi, hein? Aqui, ó, já não é a letra C também. Então já não é a B e nem a C. Certo? Gritar com outro perto, por quê? Separado e acentuado ao final da pergunta. Certo? Então o terceiro, que é separado e acentuado, ainda tudo bem com a letra A, errada a letra D. Então estamos nas extremidades. Ou é letra A ou é letra E. Certo? Pois desejamos que ele nos ouça. Porque desejamos que ele nos ouça. Letra A é o gabarito. Certo? É tão difícil entender o motivo, o porquê junto e com acento, pelo qual porquê separado e sem acento. Faça o exercício 83. Fácil, né? Por que você estuda? Pergunta. Separado na pergunta. Não eliminamos nenhuma, porque está tudo separado e sem acento. Estudo pois gosto. Estudo porque gosto. Juntinho na resposta. Então nós temos todas juntas aqui na resposta. Deu na mesma. Como assim? Você gosta? Gosta de estudar por quê? Ah, separado e acentuado ao final da pergunta. Já não é a letra B. Pois sim e pronto, porque sim e pronto. É apenas o junto e sem acento da resposta, não é isso? Então você já tinha eliminado a letra B, agora vai eliminar a letra D e a letra E. Ou seja, ou é a alternativa A ou é a alternativa C. Será que você não entende o motivo pelo qual? Será que você não entende o motivo pelo qual? Descobre que a letra C é o gabarito. Faça o 84. Aqui, ó, aqui é o CESP perguntando assim, no texto, por que tem o mesmo sentido de esse é o motivo por que ela se foi. Esse é o motivo pelo qual ela se foi. Espera aí, pelo qual, certo? Vamos aqui, ó. Por que ninguém desce 2 vezes o mesmo rio? Pelo qual ninguém desce?
Não. Aqui é apenas o pronome interrogativo. E aqui equivale a pelo qual. Então, tem o mesmo sentido? Se marcou falso, acertou o exercício. Vamos agora, dentro do estudo da ortografia oficial, entender o vocábulo cerca. Então, olha, cerca de significa aproximadamente. Cerca de 10% das pessoas têm poupança. Acerca de, ó, com A junto do cerca, a semântica é de sobre. Falamos acerca de política, falamos sobre política. Acerca de, ó, A com H sempre indica tempo passado, né, nesses contextos. Então é tempo decorrido. Estudo há cerca de 2 anos. A preposição mais o cerca de, ó, aí vai indicar futuro e não passado. Então, daqui a cerca de 1 mês tomarei posse. Daqui a cerca de 1 mês tomarei posse. Daqui a algum tempo. Olha que frase bonita. Temos ainda o a artigo separado do cerca. Aí é apenas o artigo junto com o substantivo, né, que significa muro. A cerca de meu sítio é de arame farpado e pau de escora. O muro de meu sítio é de arame farpado e pau de escora. Olha que interessante, ó. Você tem 5 situações de cerca. Só que a última cerca, que é a que divide a roça, é a mãe semântica das outras cercas. Como mãe semântica, Jonas? Olha aqui, ó. Se eu falo aproximadamente 10% das pessoas, eu estou cercando a quantidade de pessoas que têm poupança. Se eu digo que falamos acerca de política, eu estou cercando, colocando pau de escora no assunto que foi abordado, certo? Estudo há cerca de 2 anos, eu estou cercando o tempo que eu estudo. Daqui a cerca de 1 mês, estou cercando o tempo que vai demorar para eu tomar posse. Então a cerca lá, feita de madeiras enfincadas e arame farpado, é a mãe semântica de todas as outras cercas nos outros contextos. Pode fazer o exercício. E aí, fácil, né? Cerca de 4,8 bilhões. Mantém-se a correção gramatical ao se substituir o termo sublinhado por qualquer uma das expressões. Aproximadamente 4,8 bilhões. Tudo bem? Por volta de 4,8 bilhões, certo? Em torno de 4,8 bilhões, ok? Acerca de? Sobre 4,8 bilhões? Não. Errado por conta do acerca. Errado é o gabarito da questão 85. Pode fazer esse exercício do TRT. Muito fácil, não é isso? Aqui, ó. O sentido e a correção gramatical do texto serão mantidos caso a forma verbal a, com H, que indica tempo decorrido, tempo passado, seja substituída pela preposição que indica tempo futuro. Você nem precisa ir para o texto, é claro que não. Falso é o gabarito. Os movimentos sociais da região lutam pela obtenção da terra há pelo menos 6 anos. É tempo que passou, não tempo que virá. Errado é o gabarito. Vamos agora entrar no emprego do dígrafo SS. Observe o slide na sua tela. Emprega-se SS nas seguintes correlações. Letra A. Cede a ses. Ceder vai originar cessão, cessionário. Conceder originará concessão, concessivo, concessionário. Retroceder, retrocesso, retrocessivo. Observou o que aconteceu aqui, ó? O D virou S. Ceder, cessão, conceder, concessão, retroceder, retrocesso. Observe a tela. Grede, agres, é a alternativa B. Agredir gera agressão, agressor, agressivo. Progredir origina progressão, progressivo. Regredir origina regressão, regressivo. Acompanhe aqui comigo. Novamente, na correlação você percebeu que o D virou S. E aí, para ser forte, ele é duplicado no meio, 2 S's. Não é isso? Para que ele não fique casa fraquinho, ele tem que ficar com ele tem que ficar com 2 S quando ele quer dizer S, o C, com som de C, de cedilha. Então fica assim, ó. Agredir, o D virou S. Agressão. Progredir, progressão. Regredir, regressão. Observe a tela. Letra C. Prim, a, press. Imprimir gera impresso, impressão. Oprimir gera opressão, opressivo.
Reprimir gera repressão, repressivo. Exprimir gera expressão, expresso, expressivo. Fácil aqui, né? Ó, quando tiver o prim, ele vai virar press, ou seja, nós não teremos cedilha, e sim duplo S. Vamos lá. Letra D, tir-ação. Veja a tela. Admitir, admissão. Demitir, demissão. Discutir, discussão. Emitir, emissão. Omitir, omissão. Permitir, permissão. Repercutir, repercussão. Quantos falam assim, ó? Repercussão, não é? Discussão. É discussão e não discursão. Só se for um discurso grande. Isso. A briga, discussão. Com duplo S. Que vem de discutir. Isso. Então, cuidado para não errar. Jonas, eu vou ter que ficar memorizando isso aqui? Olha, um pouco sim. Mas, na realidade, a gente aprende ortografia mesmo lendo. Quanto mais livros você tiver a oportunidade de ler, melhor você vai ficando o vocabulário. E aí, uma vez que você vai fotografando aquela palavra no livro que está lendo, com duplo S, com cedilha, você vai memorizando essas coisas. Vamos entender agora o emprego do cedilha. Ou seja, do C cedilha, do C com um acento cedilha. Emprega-se cedilha A nas palavras de origem árabe, tupi ou africana. Açafrão, açúcar, muçulmano, araçá, paçoca, jussara, pirassununga, caçula, miçanga. Também teremos o C cedilha após os ditongos. Louça, feição, traição. Teremos cedilha na correlação de ter atenção. Abster originará abstenção. Conter, contenção. Deter, detenção. Obter, obtenção. Reter, retenção. Teremos também cedilha nos sufixos ação e são, formadores de substantivos a partir de verbos. Então, olha, formar gera o substantivo formação. Exportar, exportação. Construir, construção. Destruir, destruição. Observação. Nos verbos em que há o grupo ND no radical, ocorre a correlação ND a NS. Ou seja, novamente, o D virou S. Tá vendo? É uma coisa que você não precisa esquecer. Todo D vira S. Então, isso já facilita. Apreender, apreensão. Ascender, ascensão. Compreender, compreensão. Repreender, repreensão. Suspender, suspensão. Letra E. E último caso de cedilha. Ali foi uma exceção de cedilha, né? Nos sufixos assa ou aço, issa, isso, ussa ou usso. Barcaça, ricaço. Carniça, carniço. Dentuço, dentuça. Pode fazer o exercício 87. Isso! Ficou fácil localizar? E aí, ó, a alternativa, Carlos Chagas, hein? Na qual todas as palavras estão escritas corretamente é a letra E. Atrás, flecha, contrassenso. Lembrando que, novamente, aqui a gente não tem a alteração, né? Porque é um exercício antes do novo acordo ortográfico. Mas observe aqui comigo, ó. Assessor. Tudo bem, né? Agora, cabeleireiro ou é cabeleireiro? Cabeleireiro. Isso aqui já está com a ortografia errada. Beleza? Alisar, ó, vem de liso, né? É o verbo que indica o liso, liso com S. Isso, tudo bem. O problema da letra A é o cabeleireiro. Baliza, tudo certo? Tudo. Pretensão, vem de quê? Pretender, o D vira S, pretensão. Tudo certo com pretensão. Fusível, fusível. E aí? Fuzil é com Z? É. E fusível? Fusível é com S. Porque o que faz o fusível dentro do quadro de energia, lá na sua casa ou dentro do carro? Ele funde fios.
Fundir, com D, gera fusão com S. Então, o fusível faz uma fusão de fios. Por isso as pessoas confundem fuzil, arma de guerra, que é com Z, com fusível, que é com S. Acesso, concessão, visar. Acesso, tudo bem. Visar também. Conceder. Então, concessão, todo D vira S, eu tenho que colocar duplo S no lugar desse cedilha. É a palavra errada da letra C. Ascensão, ascender, D virou S, tudo bem. E aí, o guri está irrequieto ou irrequieto? Irri ou irre? Irre. É mais um E que a gente pronuncia com som de leite quente, da dor de dente. Você não vai falar leite quente, da dor de dente. Até pode, por questões regionais. Mas enfim, é mais um E com som de I. Então também não é o problema. O problema da D está aqui, ó. Catequizar. Mas catequizar, Jonas? Catequizar, professor? Catequizar não vem de catequese? Catequese é com S. Mas catequizar vem de catequização. Há uma diferença. Catequese é quando você estuda determinada religião por vontade própria. Isso, aí você fez catequese, estudo religioso, de doutrina religiosa, feito por livre escolha. Catequização, catequizar, olha o que diz o dicionário, é imposição de fé a outrem, mesmo que de domínio. Então, os jesuítas chegaram ao Brasil, pegaram os indígenas e a ferro e fogo enfiaram o cristianismo católico. Eles catequizaram com Z. Você chega lá numa criança de algum país lá, sei lá, de alguma religião mais fundamentalista, aí, sei lá, árabe, muçulmano, sei lá, do islamismo, aí a criança chega aos 9 anos, papai, quero ser cristão. Não pode, ele é catequizado. Depois dos 18, você escolhe, até os 18, você será da minha crença. Às vezes a gente mesmo faz isso, né? Catequiza com Z. Catequizar com Z é impor fé a outrem, mesmo que de domínio. A única certa é a letra E.